Gente, os avisos de sempre. Quem tiver dúvida pode mandar no chat que eu consigo ver aqui, ou pode me interromper, tá? Só abrir o microfone e falar a dúvida. Hoje a aula é um pouquinho mais extensa, eu vou dar as duas aulas, então a gente vai ter intervalo, né? Que, se eu não me engano, o intervalo é 8 e 10 para as 9, até as 9, uns 10 minutinhos aí para tomar água e ir no banheiro. E hoje, ao contrário das outras aulas que eu geralmente dou, hoje eu vou dar funções inorgânicas. Então hoje não vai ter orgânica, tá bom? Lembrando que quem tiver dúvida é só me parar ou mandar no chat. E também, quem quiser me mandar mensagem para tirar dúvida de exercício, sinta-se à vontade, ou na monitoria, tá bom? Bom, tá todo mundo vendo minha tela? Sim? Então tá bom. Vamos lá. A aula de hoje, ao contrário das outras aulas que eu dou, vai ser de funções inorgânicas. Essa é uma matéria que seria dada pela Vanessa ou pela Natália, mas como elas já estão com muita matéria acumulada, eu peguei para dar essa parte. Ainda mais que eu estou ensinando vocês nomenclaturas, funções orgânicas, eu vou fazer a mesma coisa da parte inorgânica. Então, primeira pergunta de sempre: o que vocês acham que são compostos inorgânicos? Pode digitar, pode falar, quem quiser. Alguém? Não? Eu sei que tá frio, gente, mas vamos, porque essa é uma parte importante da química. Acaba caindo bastante no vestibular, concurso, essas coisas. Então, compostos inorgânicos, ao contrário dos compostos orgânicos, eles possuem outros elementos além do carbono. Então, os compostos orgânicos têm o carbono como elemento principal e os compostos inorgânicos não. Eles podem ter carbono, mas esse carbono não vai ser a estrutura principal da molécula. Aí a gente vai classificar esses compostos inorgânicos de acordo com sua função química. Então, a gente já estava fazendo isso com os compostos orgânicos. Então, a gente tinha os hidrocarbonetos, que é o que a gente estava tratando, e depois eu vou começar outras funções. E aqui é a mesma coisa, existem várias funções químicas. E essas funções elas são separadas de acordo com suas propriedades. Então a gente fala que são propriedades funcionais. Então, as propriedades dos ácidos são iguais, das bases, dos sais e dos óxidos. Aqui a gente tem o exemplo de todas essas classes que eu vou falar hoje. Primeiro, aqui essa molécula de H2SO4, que é um ácido, ácido sulfúrico. Aqui a gente tem uma espécie que é o hidróxido de amônio, que é uma base, que a gente tem o NaCl, que é o famoso sal de cozinha, e o óxido de zinco, que é o Zn. Agora, gente, vocês vão começar a ter outros elementos também nos exercícios. Então, vocês vão sempre é bom ter uma tabelinha periódica junto para ajudar. Eu vou passar a nomenclatura, e as nomenclaturas desses compostos são um pouquinho mais complicadas, porque o outro era só você ir montando, né? Igual eu dava lá a tabela, mas que eu acho que alguém pediu para entrar. E aí, descompostos é um pouquinho mais difíceis. Então, eu vou mandar para vocês uma tabela com nome de ânions, nome de cátions, para vocês poderem fazer os exercícios mais tranquilamente, tá bom? Não é uma coisa que tem até nos livros, e eu vou mandar a parte. Importante, vou lembrar que os dois livros que eu utilizo estão no Google Classroom, então vocês podem ver lá. Eu vou colocar também a parte de um dos livros, que é onde está essa parte de compostos inorgânicos, que eu só coloquei a parte de orgânica, tá bom? Aí a primeira coisa que a gente tem que saber é a diferença entre dissociação iônica e ionização. Esse carinha aqui bem interessante, não sei se vocês já ouviram falar, o Arrhenius. Ele era um químico e ele fez um experimento e descobriu que algumas moléculas, quando colocadas em água, elas conduzem eletricidade e algumas não.
E aí, essas substâncias que conduzem eletricidade são chamadas de eletrólitos. Então, ele viu que ao dissolver algumas coisas na água, passava corrente elétrica. Lembrando que a corrente elétrica nada mais é do que o fluxo de elétrons. Aí a gente vai ter os dois tipos de coisa que acontece quando você dissolve na água. O primeiro é a dissociação iônica. O que é uma dissociação iônica? Nós temos, por exemplo, o sal de cozinha, que é o NaCl, e ele já é uma substância iônica. Então, ele já é formado por um cátion de sódio e um ânion de cloreto, né? Que é o cloreto, esse ânion aqui, que é o cloro. Então, quando você coloca na água, ele vai simplesmente separar esses ânions que antes estavam juntos. Então, ele não vai criar novos íons, ele só vai separar os íons que já existiam na estrutura. Então, o Na já estava na forma iônica, o Cl também, só que eles estão juntinhos, tá vendo? Ele só vai separar. Isso é o que a gente chama de dissociação iônica. E a ionização é quando a própria água vai gerar a quebra da molécula e formar íons. Então, a gente tem, por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele é uma substância molecular. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está fazendo ligações covalentes e não ligações iônicas, como o NaCl. Ele vai ser colocado em água e vai ionizar, liberando íons H+, e íons Cl-. Então dá para perceber que aqui o H ele está ligado no Cl. É uma ligação covalente, eles estão compartilhando os elétrons. O elétron não está só com o cloro, eles estão compartilhando. E quando coloca na água, ele vai ionizar, gerando dois íons, certo? Sempre um positivo e um negativo. Aí uma das formas que a gente tem de ver se a molécula ioniza muito ou pouco é através do grau de ionização, que é essa letrinha grega aqui, o alfa, que a gente considera essa formulazinha simples. Que a gente utiliza essa formulazinha bem simples do grau de ionização, que é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então, vamos supor que eu tenho 10 moléculas na solução. Posso, acho que eu já autorizei. Se eu tenho 10 moléculas dissolvidas e 3 estão ionizando, vai ser 3 sobre 10. E aí a gente pode passar para porcentagem para ver esse grau de ionização. Aí, só para dar um exemplo para vocês, eu peguei aqui do ácido clorídrico, né, que é o HCl, e do ácido fluorídrico. Então, a cada 100 moléculas de ácido clorídrico que tem, 92 vão estar ionizadas. Então, 92 dividido por 100 dá 0,92 ou 92%. E é dessa forma que a gente classifica se o eletrólito ele é forte ou fraco, ou seja, se ele se ioniza muito em solução ou não, se ele conduz bem correntes elétricas ou não. Um eletrólito forte vai ter esse valor de alfa próximo de 1 ou 100%, se a gente passar para porcentagem, e o fraco vai ter próximo a 0. Bom, aí a primeira classe que eu vou falar são os ácidos. Aí algumas características práticas que a gente já sabe sobre os ácidos. Eles têm sabor azedo, então se você experimentar, você vai ver que eles são azedos, mas não pode ficar tomando ácido, porque a maioria deles são tóxicos e corrosivos. Eu falo que tem sabor azedo, que você pode comer, porque, por exemplo, o vinagre é um ácido. E todo mundo que já experimentou uma salada com vinagre sabe que ele é azedo. Esses ácidos, eles vão se ionizar, né? Então, eles vão formar eletrólitos. Então, quando eles estiverem em solução, essas soluções, em sua maioria, vão conduzir eletricidade. Além disso, eles têm uma propriedade muito legal, que eles mudam de cor na presença de algumas substâncias, que são chamados de indicadores. Aí, depois do intervalo, eu vou mostrar para vocês. Eu estou com uma fita que mostra o pH, e eu vou mostrar para vocês como é que muda de cor esses indicadores, tá bom? Aí é que eu coloquei 3 exemplos de ácidos. Esse aqui seria um ácido que a gente não utiliza comercialmente, né? Que é o ácido sulfúrico.
o vinagre mesmo e uma laranja, que possui uma grande quantidade de ácidos também, por isso que ela é bem azedinha, assim como o limão, né? Bom, e a gente usa para. Existem várias definições de ácido. A que a gente mais usa, pelo menos para vocês no ensino médio, é a definição de Arrhenius, que é aquele que eu mostrei a foto lá no slide anterior. Então, o que, que o Arrhenius diz? O Arrhenius fala que ácidos simplesmente são compostos que ionizam e produzem esse íon H+. Então, eles liberam um H+. Aí aqui a gente tem um exemplo de algumas ionizações. O ácido clorídrico, que eu tinha mostrado anteriormente, vai formar o H+, então ele é um ácido de Arrhenius, e o cloreto. A mesma coisa com o ácido nítrico, também vai liberar o H+, e esse NO3-. O ácido sulfúrico, que eu mencionei anteriormente, aqui vocês podem ver que ele tem 2 hidrogênios. Então ele vai liberar 2 H+, não um só, como os outros que estão mostrados antes. E o outro íon também, o ônio. O ácido fosfórico tem 3 hidrogênios. Então, quando ele for ionizar, vai gerar 3 átomos, 3H+, né? Porém, hoje em dia a gente não usa esse tipo de nomenclatura de H+, mais o ânion. Porque a gente sabe que ele está na água, né? A gente vai dissociar, vai colocar ele na água, vai ionizar ele numa solução aquosa, que a gente chama que é água. E não sei, eu acho que vocês sabem, a água é uma molécula de H2O. Então, esse íon H+, ele vai se juntar à molécula de água e vai formar essa espécie aqui, que é o hidrônio, que é o H3O+. Então, quando a gente for representar, por exemplo, a reação do HCl, da ionização do HCl, ao invés de a gente colocar H+, mais Cl-, a gente coloca o hidrônio, H3O+, mais o Cl-. E isso a gente pode fazer com todos os outros. Lembrando que, por exemplo, o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios, a gente chama de hidrogênios ionizáveis. São hidrogênios que estão nessa espécie que vão ionizar. Ele vai formar 2 hidrônios. Como tinha sido representado aqui, 2H+, vão ser 2 hidrônios. Não vai formar um H4O2+. Vai ficar 2 hidrônios. Então, se eu não me engano, tem um exercício na lista que eu peço para vocês representarem reações de ionização das duas formas. Da forma representada com o íon H+, e com o hidrônio, que também é o íon, né? Gente, lembrando, se vocês quiserem me parando, pode ir parando, viu? Bom, assim como os compostos orgânicos, a gente também vai classificar os ácidos. Então, esses ácidos, eles podem ser classificados de uma forma de acordo com o seu número de hidrogênios ionizáveis. Então, é aquele hidrogênio que eu falei, sendo ele classificado em monoácido, se tiver só um hidrogênio ionizável, ácido clorídrico, ácido nítrico, entre outros. De ácidos, se tiverem 2 hidrogênios ionizáveis, como o ácido sulfúrico, triácidos, se tiverem 3 hidrogênios ionizáveis, e tetrácidos, se tiverem 4 hidrogênios ionizáveis. Sendo que o ácido tiver 2, ou 3, ou 4, eles são chamados de poliácidos. Então, você pode dar esse tipo de classificação para os ácidos inorgânicos. Lembrando que aqui eu estou falando de ácidos inorgânicos. Existem ácidos orgânicos, que eu vou explicar depois, né, que são companheiros oxigenados. Então, eu vou falar de novo de ácidos nas próximas aulas, na parte de orgânico. A gente também pode classificar eles pela presença ou não de oxigênio. Não sei se vocês repararam que alguns têm oxigênio, como o ácido nítrico, e alguns não têm, como o ácido clorídrico. Os ácidos que só têm hidrogênio e não têm oxigênio são chamados de hidrácidos. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, que geralmente são os mais fáceis de dar nomenclatura. Ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, entre outros. E os oxiácidos. Oxi vem do oxigênio. Então, os oxiácidos, além dos hidrogênios, ele vai ter o oxigênio. Então, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico,
entre outros. Então, aí a gente também pode classificar eles de acordo com a força, a gente fala de força, que é quanto que ele ioniza quando está em solução. Então, quando você coloca o ácido na água, o quanto que ele vai ionizar ou não. Ácidos fortes, eles têm o grau de ionização maior que 50%. Então, vocês lembram que eu tinha colocado aquela formulazinha, né, que é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas não ionizadas. Aí tem os ácidos moderados, que têm entre 5 a 50%, e os ácidos fracos, que têm menos de 5% de ionização. Isso aqui eu também coloquei exercício na lista, então eu vou dar o valor do grau de ionização, e vocês vão ter que classificar os ácidos quanto dos mais fracos para o mais forte, ou do mais forte para os mais fracos. Então, quanto maior o grau de ionização, mais forte é o ácido. E a fórmula geral dos ácidos é essa aqui. Então, a gente vai ter o hidrogênio e um ânion. O hidrogênio é sempre o cátion e o ânion. Então, é HXA. Lembrando que sempre tem que estar a espécie neutra. Então, por exemplo, se aqui a carga for -2, vamos supor do ácido sulfúrico, o SO4. O SO4 é uma espécie -2 aqui, em cima. Por isso que a gente coloca 2 hidrogênios aqui, para ficar mais 1 vezes 2, mais 2, menos 2, fica zerado a carga da molécula. Então, a gente vai representar eles dessa forma, sempre uma molécula neutra. Então, é importante vocês, quando forem ter exercício, você tem que colocar o número, montar a fórmula molecular de acordo com o nome. E é importante vocês sempre verem se a molécula está neutra. Então, se todas as cargas estão sendo canceladas, tá bom? Aí, a parte mais chatinha, que é a nomenclatura. Como eu falei, os hidrácidos são os mais fáceis de serem nomeados. Você vai escrever a palavra ácido, o nome do elemento químico, então, por exemplo, flúor, e colocar o final hídrico. Então, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico e assim por diante. Esse aqui são as espécies mais fáceis de serem nomeadas. Então, vocês também, outra coisa, vocês têm que se acostumar com os nomes. Igual eu estava falando em orgânico, que eu dou bastante molécula e vocês têm que dar o nome. Eu dou o nome, você tem que fazer a molécula. Nessa lista vai ter um monte de exercício sobre isso também. Então, vocês não se livraram de nomenclatura na outra parte da matéria também. E os oxiácidos. Existem duas formas de dar nome para oxiácidos. Eu vou falar as duas formas e aí vocês escolhem o que acharem mais simples. A primeira forma é você considerar o que a gente chama de ácidos padrões. Então, o ácido clórico, se você estiver pegando qualquer composto que seja de cloro, bromo ou iodo, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, fosfórico e carbônico. Então, vai seguir essa mesma ordem, os nomes. E aí você só vai mudando se tiver átomos de oxigênio a mais ou a menos. Então, vamos supor o HNO2. O HNO2 ele tem um oxigênio a menos do que o ácido nítrico. Então, a gente vê aqui, ó, ácido nítrico. Ele tem um átomo a menos. Descendo aqui, vai ficar ácido nitroso. Se tiver um a menos, é ácido hiponitroso. E se tiver um a mais, é ácido pernitroso. Não existe no caso, né? Mas seria pernítrico. Seria ácido pernítrico, se tivesse um a mais. Então, essa é a forma que eu aprendi quando eu estava no ensino médio, e eu acho o jeito mais simples de dar nomenclatura para os oxiácidos. Aí aqui a gente tem um exemplo, ó. Então vamos lá, é igual eu tinha falado. O ácido clórico, HClO3. Se eu tiver HClO4, é ácido perclórico. HClO2, ácido cloroso. E HClO, ácido hipocloroso. E aí,
esse é o jeito mais fácil de vocês darem nomenclatura, a meu ver. Vocês podem o outro modo que eu vou explicar também. Bom, outra forma é você saber. Então, por exemplo, tal elemento químico, como por exemplo o carbono, só vai formar um oxiácido. Então, você vai usar a terminação ico. Então, ácido carbônico, ácido bórico. E essa é a forma de dar nomenclatura para essas espécies, que só formam um oxiácido. Não existe, por exemplo, o CO4 aqui, H2CO4, ou H2CO5, ou H2CO2, não existe. Então, não tem como você usar aqueles outros nomes, entendeu? Caso ele forme dois oxiácidos, você vai usar a nomenclatura ico ou oso, sendo que o oso é o número de oxidação menor, ou seja, tem menos oxigênio. Igual eu falei, então, ácido nítrico, ácido nitroso. Essa forma aqui faz você ter que ver o número de oxidação dele. Eu não sei se vocês já aprenderam, mas vocês vão ver como que faz a número de oxidação. Mas não é difícil, vocês vão ter que ficar com a carga igual zero, sempre. E essa é uma das formas. Aí, se ele formar 3 ou 4, você vai seguir aquela tabela que eu tinha dado. Então, por exemplo, perclórico, o padrão, né, número de oxidação que seja o segundo maior, o oso, se for o menor, e o hipooso, então, por exemplo, hipocloroso, se for o menor número de oxidação possível para o cloro quando se forma ácido. Então, aqui a gente tem o perclórico, tem o número de oxidação mais 7. O clórico é o número de oxidação igual a mais 5. O cloroso é o número de oxidação mais 3. E o hipocloroso é o número de oxidação mais 1. Aí, vocês que escolhem o jeito que vocês querem dar a nomenclatura desses ácidos. Eu falei do jeito que eu prefiro, mas também é só com prática e treinando, porque senão não aprende mesmo. Não pratica, né? Alguém levantou a mão? Professor, é uma dúvida. Pode falar. Naquela parte ali, hipercloroso, se tipo, vamos supor, for cloro, os dois O junta. O quê? Tipo ali, ó, hipocloroso. Se for Isso. cloro ali no meio. Os dois O, do final do cloro e do começo do oso, junta ou não? Os dois Os no final do cloro. Ah, junta, para não ficar dois Os. Ah, tá bom. E aqui também, ó, cloroso, porque senão seria o oso, né? Aí ia ficar meio estranho. A gente tenta ao máximo não colocar vogal junto com vogal, que sejam iguais. Bom, Tá bom. aí pode. Obrigado. Se quem tiver dúvida pode ir levantando a mão ou mandando no chat, gente. Aí, outra classe de compostos orgânicos que a gente tem são as bases. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar das bases. Aí, algumas características delas que a gente considera que elas são adstringentes. O que é adstringente? É meio que não é amargo, mas ela meio que dá um gostinho de ranço. Eu não sei como explicar isso. Ela dá uma. É como se ela tivesse alguma coisa na sua língua. É um sabor astringente. Eu acho que ninguém nunca fez isso, mas quem já lambeu sabonete é mais ou menos isso. Ou já caiu sabonete na boca, shampoo, essas coisas, é um sabor mais astringente. Como banana, por exemplo, quando tá muito ruim, já tá aquela batida, é um sabor mais astringente. Porém, como os ácidos, e sua maioria são tóxicas e corrosivas, então ninguém saindo procurando base para tomar, tá bom? Assim como os ácidos, elas também formam soluções condutoras de eletricidade, então elas são eletrólitos, e assim como os ácidos, elas também mudam de cor na presença de alguns indicadores. Aqui eu coloquei um exemplo, eu não sei se alguém já tomou esse aqui, que é leite de magnésia.
que é geralmente você toma quando você está com azia, queimação no estômago, e é uma base que a gente toma, uma base fraca. Bom, aí eu falei dos ácidos diarrênicos, tem que falar também da definição de bases diarrênicas. As bases, ao contrário dos ácidos, elas vão gerar íons por dissociação iônica. Vocês lembram que tem aquela diferença, dissociação iônica e ionização. A dissociação iônica, eles já são íons, eles só vão se separar. Enquanto que a outra, eles estão juntinhos, compartilhando elétrons, e eles vão se separar e formar esses íons. Então, as bases, ao contrário dos ácidos, são compostos iônicos, não compostos moleculares. E os ácidos produziam o cátion H+, né? O H+, liberavam o H+. Já as bases vão liberar o ânion OH-, que é a hidroxil. Aqui que está representado, OH e esse menuzinho em cima. Geralmente, o que se liga numa base é um metal positivo. Então, em sua maioria, vão ser metais. Sódio, cálcio, alumínio. Lembrando que metal é uma classe da tabela periódica, e não metal tipo só ferro, cobre. Metal é uma parte da tabela periódica. Tem metais, não metais, e que formam as bases, a sua grande maioria são metais. A única exceção desse caso é o hidróxido de amônio, que o amônio é esse NH4, ele não é um metal. Então, essa é a única base que é a exceção. E aí, eles vão se dissociar igual os ácidos. Então, a gente desenha. NaOH formou Na+, vai separar, né? OH-, CaOH2, vai formar o cálcio e duas hidroxilas. Al, alumínio, hidróxido de alumínio, vai formar o Al3+, que é a carga dele, e 3 hidroxilas. O metal é sempre fácil de você ver a carga dele, porque o OH é sempre -1. Então aqui é -1 do OH, mas são 2 OHs. Então o cálcio é 2+. Aqui é a mesma coisa. O OH é -1, mas são 3. Então dá -3. Aí o alumínio vai ter que ser mais 3, porque as moléculas têm que ser neutras. Aí, assim como os ácidos, a gente também classifica as bases. Nos ácidos, a gente classificava de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, então, monoácidos e poliácidos. E as bases, a gente vai fazer a mesma coisa, mas é pelo número de hidroxilas, quantos OH a molécula vai ter. Então, monobase tem só um OH-. E aqui a gente tem, por exemplo, hidróxido de sódio ou hidróxido de amônio. De bases, como o próprio nome diz, tem 2 hidroxilas. Então, hidróxido de cálcio, hidróxido de ferro. Tribases possuem 3 OHs. Então, hidróxido de alumínio, esse hidróxido de ferro também. Aí a gente vai dar um nome diferente para esses dois. Mas isso eu vou explicar depois. E tetrácidos, que tem 4 OHs. Então, hidróxido de estânio, hidróxido de chumbo, entre outros. As bases é mais fácil de dar nomenclatura. Os ácidos que é um pouquinho mais complicado. Então, a base é mais fácil mesmo. E a gente também classifica devido à solubilidade em água. Porque não são todas as bases que estão muito solúveis. As bases mais solúveis são as bases que são formadas a partir de metais alcalinos. Os metais alcalinos são a primeira fileirinha da tabela periódica. Primeira coluninha da tabela periódica. Então, o potássio, o sódio e, além desses, o hidróxido de amônio também é muito solúvel. Então, os solúveis são os metais alcalinos e o hidróxido de amônio, que é a exceção lá que eu falei que não é um metal. Os poucos solúveis são os metais alcalinos terrosos, que é a segunda coluna da tabela periódica. Que aí a gente tem como exemplo o hidróxido de cálcio. Ele é pouco solúvel, mas ainda é solúvel. Lembrando que quando eu falo de solubilidade, é de você dissolver em água mesmo. Pegar o sólido, colocar na água e mexer. Ou o líquido mexer na água e ele virar uma coisa homogênea. E todos os outros são praticamente insolúveis. Isso não quer dizer que eles são totalmente insolúveis. São apenas praticamente. Bom,
A gente também pode classificar de acordo com o grau de ionização. Apesar daqui as bases não sofrerem ionização e sim dissociação, a gente usa o mesmo termo, que é o termo alfa. Aí as bases fortes são o que esse alfa é praticamente 100%. Então, geralmente são metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, sendo o hidróxido de magnésio a exceção dele. Então, o hidróxido de magnésio, que é o que tem no leite de magnésio, não é uma base forte, mesmo sendo um metal alcalino terroso. Ele não é uma base forte, ele é uma base fraca. Isso é uma coisa importante vocês saberem, porque, se eu não me engano, tem um exercício que fala disso. E as fracas são que têm esse grau de ionização menor a 5%. E a gente tem como exemplo o hidróxido de amônio. Eu não sei se vocês repararam, eu coloquei hidróxido de amônio em quase tudo, porque ele é uma base importante e ele é exceção, né, das outras bases. E de outros metais, que aí as espécies são moleculares e não mais iônicas. Como eu falei, as bases são iônicas. A grande maioria são, que são geralmente as bases fortes. As bases mais fracas, elas já acabam tendo um caráter mais molecular. E aí, novamente, iguais os ácidos, a gente tem aqui a fórmula geral. Alguém levantou a mão, gente? Eu levantei. Pode falar. Professor, o que é esse alfa? Esse alfa, aqui. Esse alfa a gente chama de grau de ionização. É para a gente ver se um eletrólito é bom. O que é um eletrólito? É uma solução que vai conduzir eletricidade. Então a gente vê de acordo com o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Então vamos supor que eu tenho o ácido clorídrico. Vamos supor que tem uma água aqui, a minha água, eu coloquei 100 moléculas de ácido clorídrico. Supor que a gente consegue contar, né? Porque é muito difícil. Colocou 100 moléculas. Dessas 100, 92 ionizaram, ou se dissociaram, se for uma base. E as só 8 não. Então a gente fala que ele é um eletrólito forte, vendo? Dá 0,92, que é 92%. Então esse grau vai ser 92%. Ou seja, ele é um eletrólito forte e um ácido forte. O HF já é o contrário. De 100 que eu coloquei, só 8 ionizaram. Então, aí, fazendo a continha, vai dar 0,08 ou 8%. Então, ele é um ácido fraco e um eletrólito fraco. Então, ele conduz muito pouca eletricidade. Tem exercício na lista sobre isso, só que eu dou o valor do alfa, tá? Vocês não têm que calcular, se eu não me engano, em nenhum. Eu já dou direto o valor do alfa e pergunto sobre classificação de ácidos. Entendeu? Entendi. Aí, voltando para aqui. Como é que a gente escreve a fórmula geral que a gente chama das bases? Vai ter aqui o metal positivo, né? E a hidroxila negativa. Igual aos ácidos, a hidroxila é sempre -1. Então, esse metal tem que ter carga para que fique zerado. Tem que ser uma molécula, uma espécie neutra. Então, se aqui for um cátion que é +2, eu vou ter que ter duas hidroxilas para ficar 2 vezes -1, -2. E aqui ficou +2. Aí ficou zerado a carga da espécie. E aí ficaria BOH2. Então, dá para fazer essa associação. Tem que sempre ser zero. Então, vocês podem usar essa fórmula geral. Ó, por exemplo, esse cátion aqui ele é +5. Qual que vai ser a fórmula dele? Vai ser aqui, OH5. Então, vocês podem usar essa formulazinha geral para fazer os exercícios. Se facilitar para vocês, não sei. Aí, como é que a gente dá o nome das bases? É muito fácil dar nome de bases, é super simples. A gente vai chamar de hidróxido, que é o OH, e o nome do elemento. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, hidróxido de ferro, hidróxido de cálcio, e assim por diante. O que pode acontecer? Alguns cátions pode ter vários números de oxidação, como por exemplo o ferro, o cobre, o estânio.
E aí a gente vai dar o nome deles diferente, que a gente precisa de saber qual que é o ferro mais 3, o ferro mais 2. Então a gente vai usar esse jeito aqui. Eu não uso, mas pode usar também. Hidróxido. Aí, por exemplo, férrico, que é com o número de oxidação maior. Então aqui é o ferro mais 3. E o ferroso é o ferro mais 2. Eu gosto de colocar hidróxido de ferro e colocar o número de oxidação em número romano. Eu acho mais fácil do que saber se férrico ou se ferroso. Eu acho muito mais fácil você ver o número de oxidação. Então, ó, o OH aqui, ele é -1, né? E são 3 vezes -1. Então, deu -3. Para a molécula ficar zerada, o ferro aqui tem que ser mais 3. Então, a gente já sabe que o número de oxidação desse ferro é mais 3. Então, a gente coloca hidróxido de ferro 3, que é mais fácil do que você pensar, ah, mas pode ter o 2. Aí, por isso, ele é férrico. Eu prefiro fazer isso. As duas formas estão certas, então qualquer uma das duas formas que vocês escreverem ou encontrarem estão corretas, mas eu acho mais fácil colocar o número de oxidação. Bom, aqui eu coloquei um resuminho sobre ácidos e bases para vocês lerem depois, tá? Que aqui ele fala ó, que os hidróxidos alcalinos são iônicos e os demais são moleculares. Ele fala sobre algumas reações, que eu não vou falar muito. Agora eu vou falar uma coisa que é importante, muito importante, que é uma das coisas que mais cai de ácidos e bases, que é o pH. O que é o pH? Quando a gente está frio, quando tá frio, né, igual agora que tá um friozinho gostoso, ou não sei quem não gosta de frio, a gente pega o termômetro e vê a temperatura na escala. Então ela vai de 0, agora, por exemplo, deve estar 15, 14, pelo menos aqui onde eu tô deve estar isso. E a gente tem uma escala, então, eu sei que se estiver acima de 25, tá quente. Se estiver abaixo de 0, tá muito frio. E a mesma coisa é com os ácidos e bases. A gente tem que ver se a solução ela é muito ácida, se ela é muito básica ou se ela é neutra. Então a gente usa essa escala de pH. O pH nada mais é, eu não sei se vocês lembram que eu falei, os ácidos deles liberam hidrogênio. É uma fórmulazinha que eu não vou passar, que é menos o logarítmico da concentração de hidrogênio. Eu não vou passar essa fórmula, porque isso não cai no vestibular, pelo que eu saiba. Mas vocês têm que saber que o pH zero é uma substância, uma solução muito ácida. Pra vocês terem uma noção, o pH da Coca-Cola é 2, então ele é bem ácida. Um pH 7 é uma solução neutra. O pH 7 geralmente é o pH da nossa pele, é o pH do corpo humano, onde ocorrem todas as reações biológicas, geralmente é um pH neutro. A gente chama de pH neutro. Ou quando vocês veem shampoo neutro, e que é neutro, quer dizer que o pH é 7, ou próximo de 7. E o pH 14, que é o máximo, então a escala vai de 0 a 14, é uma solução muito básica. Então, uma solução que, lembrando que a palavra básica vem de bases, que a gente estava mostrando, base de arrelhos. Então, pH 14 é uma solução muito básica. Então, a gente tem aqui a escala, né, que vai de 0 a 14. Quanto mais você desce do 7, mais ácido. E quanto mais você sobe do 7, mais básico. Isso é importante vocês saberem, porque está tendo um monte de notícias aí falando que o limão é muito básico, então tem que comer limão, e o pH do limão é muito baixo. Então, ele é ácido, ele não é básico. Igual eu falei, ele é amargo. Então, tem algumas características que vocês têm que saber que é importante até para o cotidiano, né? Bom, gente, já deu o horário do intervalinho. Eu vou parar aqui, vou dar 10 minutinhos, tá? Alguém levantou a mão, pode falar. Professor, o intervalo é às 9. Ah, é às 9? Ah, então tá bom. Então eu vou continuar aqui, então. Falar de sais. Ah, então vou terminar aqui de pH. Então vocês têm que saber a escala de pH. Depois do intervalo eu vou mostrar para vocês uma faixinha de pH. Eu vou colocar na Coca-Cola ou no vinagre? Não sei, eu vou escolher aqui. Colocar no vinagre para vocês verem como muda a cor. E aí eu vou tirar uma foto e mandar para vocês, colocar lá no Classroom, para vocês poderem ver a escala de pH. Como é que a gente faz essa medida, que é muito importante a gente ter sobre as soluções, sobre tudo. Alguma dúvida até ácidos e bases?
Professor, Pode falar. tipo, ele continua, tipo, do 0 para baixo ou do 14 para cima continua ou para no 14 e para no 0? Não, ele geralmente para no 0 e para no 14. Ah, tá bom. Porque se você for pegar a fórmula lá, tem toda uma explicação que é uma explicação química, fisicoquímica, que não permite ele passar disso. Ele começa, não vai mais ter lugar suficiente para formar H, hidrogênio. Então ele já vai saturar, vai começar a acontecer outras coisas no sistema ali. Então ele vai de 0 a 14, ele não passa disso. Nem para cima, nem para baixo. Bom, mais alguma coisa? Não, só. Então tá bom. Então é muito importante vocês saberem a diferença de um ácido e de uma base. Principalmente na hora que você vê os dois. Você viu uma molécula, esse é um ácido, esse é uma base. Esse aqui é um ácido, ele tem pH baixo. Esse aqui é uma base, tem um pH alto. Vocês têm que saber isso, que isso vai ter. Vocês vão estudar isso por muito tempo. E aí, os sais. Os sais a gente tem como, por exemplo, o sal de cozinha, todo mundo já usa o sal de cozinha, cal que a gente usa para demarcar campo de futebol. Então, os sais são espécies sólidas, sua grande maioria, né? Sua grande maioria não, acho que todos são espécies sólidas, que são formadas a partir de uma reação. Essa reação é a reação de um ácido de arrênio mais uma base de arrênio, que é chamada de reação de neutralização. Então, a gente vai ter o ácido, que eu estava explicando até agora, e uma base, fazer a reação química e ter um sal. Professor, como mede o pH da piscina? Tá. Então, geralmente o pH da piscina, pelo que eu me lembro, eles medem, tem um kitzinho que você usa, que você coloca, pinga umas gotinhas de algum indicador, e aí ele vai mudar de cor. E aí, dependendo da cor que ele ficar, você vai conseguir saber mais ou menos numa escala. Quando eu mostrar para vocês a escalinha que eu tenho, é um papelzinho que tem várias cores. E aí você coloca na solução e o papel vai mudando de cor. E aí você coloca contra o contraste, né? Para ver qual pH que é mais ou menos. De piscina é mais ou menos isso. Qual que é o pH adequado para uma piscina, eu não sei, porque eu nunca tive uma piscina em casa para cuidar. Mas eu imagino que não possa ser um pH nem muito básico, nem muito ácido, né? Tem que ser um pH ali próximo do neutro, talvez um pouquinho mais ácido, porque se coloca cloro na piscina e ele acabe baixando um pouquinho o pH. Então, eu acho que próximo de um 6, 5 e pouco, seja o pH ótimo. Mas eu vou pesquisar e trago na próxima aula, tá bom? E eu vou ver se eu acho algum negócio para medir o pH de piscina, que se eu, não, eu tenho um amigo aqui que tem coisa para medir, tá bom? Aí eu mando uma foto também para vocês. Então, os sais nada mais são do que essa reação dos ácidos com as bases. A gente chama de reação de neutralização. Por que reação de neutralização? O ácido, ele vai ser o pH muito baixo e a base, o pH muito alto. A gente colocando os dois juntos, vai neutralizar. Lembrando que vai neutralizar se um for forte, o outro for forte, um for fraco, o outro for fraco. Se eu colocar um forte com fraco, não vai neutralizar, né? Vai só. Não vai subir tanto pH. Se for, por exemplo, um ácido forte e uma base fraca. A gente não vai conseguir subir tanto pH. E aí vai neutralizar. Então vai chegar no pH 7, que é o pH neutro, né? Aí os sais eles podem ser descritos como compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, assim como os sais e as bases, eles vão ter cátions e ânions, só que vai ser diferente do H+, e diferente do OH-. Isso não quer dizer que eles não possam ter esses ânions. Aqui eu coloquei um exemplo, ó. CaOH, Cl. Ele tem um ânion OH-, tá vendo? Só que ele tem outro ânion além do H-, que é o Cl-. O mesmo acontece nesse aqui, NaHSO4. Tem dois cátions, que é o cátion do sódio e o cátion do H+. Então ele pode ter o H+, não tem problema. Só que ele tem que ter mais um diferente
do H+, ou diferente do OH-. E como eu falei, eles são formados na reação de um ácido, aqui a gente tem um ácido clorídrico, com uma base, que é o hidróxido de sódio, formando o sal, que é o famoso sal de cozinha, o NaCl, cloreto de sódio. E, além dele formar o sal, importante, ele vai formar uma água. Então, é uma reação de um ácido com uma base, formando um sal e uma água. Por que vai formar essa água? Porque vai tirar aqui o OH e aqui o H. Aí eles vão se juntar, o OH com o OH, e formar essa aguinha aqui. Então, essa é a reação. Gente, eu vou parar por aqui e dar um intervalinho. Aí a gente volta 9h10, pode ser? Que aí eu vou pegar lá a fitinha de pH para mostrar e pegar a solução que eu vou usar. Porque depois a gente vai falar tudo de reação de neutralização. Então, se eu for parar no meio, não vai ser muito bom, tá bom? Tá bom. Então, 9h10 de volta. Dei uns 5 minutinhos a mais. Ai, gente, acabei de reparar que minha câmera estava desligada. Vocês poderiam ter falado.
Gente, eu não tô conseguindo abrir minha câmera. Deixa eu parar a apresentação, que eu vou tentar de novo. Gente, eu não tô conseguindo nem projetar minha tela e nem abrir minha câmera. Eu vou sair rapidinho, parar de gravar e já volto, tá?